Bom dia, alunos do primeiro A e primeiro B, né, do ensino integral. Nós estamos falando sobre a Roma antiga, né, a civilização romana, o maior império da antiguidade, um dos maiores impérios da história. E na aula passada nós falamos da origem, né, da Roma antiga, desde a origem mitológica, a questão da loba que amamentou os gêmeos Rômulo e Remo, até a formação política, né, da monarquia, o Senado, enfim. E a organização também social, patrícios, plebeus, né, escravos, clientes e etc. Hoje nós vamos continuar falando da Roma Antiga, né, de um segundo período. O primeiro período, que foi o período da Roma, da monarquia, ele vai de 756 a.C. até 509 a.C. A partir de 509 vai se inaugurar na Roma Antiga o período da República, que vai ser um período que vai de 509 a.C. até 27, né, da nossa era. Mais de 500 anos de República, onde o Senado, que já a época da monarquia ele tinha já um certo protagonismo, ele vai ser o centro de poder, né? Claro, dominado pelos patrícios e etc. Eu vou disponibilizar essa aula tanto no YouTube como no Classroom, ok? Tem pessoas que reclamam que está muito pesado, vou colocar no Classroom também. Então vamos lá, vou colocar um slide aqui para facilitar a explicação, né? Vou colocar um slide aqui, compartilhar com vocês um slide. E nós vamos tá aqui falando um pouquinho sobre já vimos isso aqui, que é a origem de Roma, etc, né? Vamos falar hoje da República. Sociedade Romana, República. Deixa eu voltar aqui um pouco. Então, aí está uma imagem, né, do Senado, está uma imagem do Senado, né, uma pintura do século XIX, e a partir, né, de 509 a.C., Roma começa a ser governada por esses homens de toga, homens que dominavam o discurso, a retórica, enfim. O que foi que aconteceu? A monarquia ela entrou em decadência, principalmente porque os últimos reis, né, os últimos reis da monarquia romana, eles foram de uma etnia que dominou Roma por um período, que foram os etruscos. Então o Senado ele arranjou uma forma de depor, né, o último rei, que foi Tarquínio Soberbo, né, a partir do momento que ele foi expulso, né, da cadeira de rei, né, do poder, vamos dizer assim, Roma passa a ser uma república e tendo como centro de poder o Senado. Claro que tinha outros órgãos de poder, mas o principal era o Senado. A república, que é um modelo de governo, uma forma de governo que existe até hoje. O Brasil é uma república federativa, né? Os Estados Unidos é uma república, enfim. É uma contribuição romana, né, para a história da humanidade, vamos dizer assim. E aí vamos continuar aqui. A república significa coisa pública, né? Res pública, coisa do povo. Vamos continuar. República, 509 a.C. a 27 DC depois de Cristo. Tá errado ali que não é AC, é DC. 27 já é da nossa era. Principais magistraturas, os cônsules, administração e execução das leis, líderes da República. Haviam dois cônsules, havia o Senado e haviam dois cônsules. Quando ia para a guerra, enfim. Mas o Senado que tomava as principais decisões. Questores, administração do dinheiro público. Edes cuidavam do serviço público. Censores cuidavam da contagem de cidadãos e bens. E pretores aplicavam as decisões da justiça. Vamos lá. Controle dos patrícios, né? Tudo isso estava sob controle dos patrícios,
que era aquela elite minoritária da Roma antiga. Os plebeus ainda estavam de fora do poder, mas nós vamos perceber aqui ao longo dessa explanação que os plebeus perceberam o poder que eles tinham, porque eles eram a maioria, principalmente porque Roma ela começou a usar os plebeus para as guerras, então os plebeus perceberam sua importância e eles começaram a reivindicar direitos políticos, né, cidadania, coisa que eles não tinham, né? Principal órgão, o Senado, que era legislativo, né, fazia as leis. Vamos lá. O que aconteceu? Os plebeus, eles começaram a perceber, né, o poder que eles tinham, né? E aí aconteceu que em determinado momento, Roma, a partir da República, pessoal, ela começa um processo de expansão. Tanto é que, ao longo do tempo, a escravidão que existia em Roma, que existia também a escravidão por dívida entre os próprios romanos, ela vai acabar, né? Ela vai acabar e ela vai dar lugar a uma escravidão só de quê? De prisioneiros de guerra, porque Roma se tornou uma máquina de guerra. Então, essa máquina de guerra, que começa a fazer conquistas, né, no mar Mediterrâneo e depois no mundo antigo inteiro, essa máquina de guerra chamada República Romana, ela vai precisar dos plebeus. E os plebeus, percebendo essa importância que eles tinham na guerra, nas conquistas, porque uma vez os romanos conquistando, eles estavam conquistando riquezas humanas, no sentido de que estavam escravizando estrangeiros, eles estavam conquistando terras e riquezas materiais, móveis, né? Vamos dizer assim. E os plebeus, percebendo isso, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma chantagem, né? Em 494, como vocês estão vendo no slide, os plebeus se retiraram para o Monte Sagrado. Eles foram para o monte, né? Bateram o pé, não vamos mais para a guerra até que nos sejam dados direitos. E aí começaram a ter alguns direitos para os plebeus, tipo, eles começaram a ter o direito de ter um representante que eles não tinham, né? Que representante era esse? O tribuno da plebe, magistratura com direito de veto sobre decisões nocivas aos plebeus. Então, agora, qualquer decisão que os patrícios, que dominavam o poder, que eram a minoria, a elite, né, tomassem, que, de alguma forma, prejudicasse os plebeus, eles tinham um magistrado que poderia vetar, que tinha até poder de veto, de não deixar essa lei para frente, né? Só a título de exemplo. Então, assim, foi uma conquista, né? Tribunos da plebe. Lei das 12 tábuas, leis escritas, porque como as leis até então, até essa data, 1450, as leis em Roma, elas eram as leis baseadas no direito consuetudinário, direito do costume, não tinha nada escrito. Foi o que aconteceu. Isso era muito ruim para os plebeus, porque tudo que os patrícios diziam valia como força de lei. Então, agora as leis estavam escritas e eles podiam, né, reivindicar algo em cima dessas leis e etc. Lei Canuléa, permissão de casamento entre plebeus e patrícios, era proibido terminantemente até essa data 455 AC, os plebeus casarem com os patrícios, né? Então eles tiveram esse direito de casar com os patrícios, né? Até 300 AC, os plebeus conseguiram o direito de serem eleitos para todas as magistraturas da República Romana, seja questor, censor, cônsule e por aí vai. Então, assim, os plebeus, percebendo o poder que eles tinham, porque Roma necessitava de pessoas para irem para a guerra, e como os plebeus eram a maioria, eles conseguiram, ao longo do tempo, né, essas conquistas. Vamos lá. Expansão romana. Quando a gente fala a Roma, que começou como uma cidade na Península Itálica, ela se expandiu e se tornou o maior império do mundo, né? Conquistou a Europa, conquistou o norte da África, conquistou a Ásia, enfim, o mundo antigo conhecido, Roma conquistou. Então, assim, do século V ao século III foi um período de conquista da Península Itálica, né? A cidade de Roma, na Península Itálica, ela vai primeiro conquistar toda a Itália, depois começa a conquistar o Mediterrâneo, né?
seja regiões da Europa, como também o norte da África, depois vai para o Oriente, enfim, se torna um grande império ainda como república. Então aqui tá, pessoal. Vocês estão vendo aí, tipo em lilás, a região da Itália, né, no mapa, a Roma e cidades latinas, né, que foram as conquistas. Depois, territórios cartagineses. Esses territórios que estão em verde, né, ilha, essa região norte da África, onde tem Cartago. Cartago foi uma cidade fundada pelos fenícios. Nós já falamos sobre os fenícios, que foram navegadores e comerciantes. E mesmo a Fenícia entrando em decadência, os cartagineses eles dominaram o comércio, a navegação, enfim, no Mediterrâneo. E quando os romanos começaram o seu processo de expansão, eles bateram de frente com aquele pequeno império, vamos dizer assim, aquele pequeno domínio cartaginês ali no mar Mediterrâneo. Então, por isso, tiveram as guerras entre romanos e cartagineses, chamados também de guerras púnicas. Por que guerras púnicas? Porque o nome em latim, se não me engano, dos cartagineses era Poene, alguma coisa nessa linha. E aí, daí o nome Guerras Púnicas, a guerra entre romanos e cartagineses. Segunda conquista, Mar Mediterrâneo, guerra contra cartagineses, as chamadas Guerras Púnicas. Motivo, controle do comércio mediterrâneo, como eu já falei a vocês. Aqui está, pessoal, o Mar Mediterrâneo. Roma, ela lutou. Vocês percebem que boa parte do norte da África, né, noroeste, norte da África, mais esse sul da Península Ibérica, onde tem Espanha e Portugal, né, onde tem Espanha, era dominado pelos cartagineses. E Roma, até esse momento, Roma, até as guerras púnicas, Roma só tinha conquistado algumas ilhas no mar Mediterrâneo e o seu próprio território, né, que era a região da Itália, né, que hoje, né, essa bota aqui que está no mapa da Europa. Essas guerras, né, que foram contra, teve um rei cartaginês muito famoso chamado Aníbal, né? Essas guerras fizeram com que depois dessas guerras os romanos eles começassem a dominar o Mediterrâneo e aí dominar o mundo da época, né? Então, assim, conquista do Mar Mediterrâneo, guerras contra os cartagineses, guerras púnicas, de 264 a 146 a.C., motivo, controle do Mar Mediterrâneo. Vitória romana e destruição completa de Cartago. Tiveram 3 guerras púnicas, Átila usou até elefantes nessa guerra, enfim, deu trabalho para os romanos ganharem as guerras púnicas. Isso aí fez com que, ainda como república, os romanos formassem um verdadeiro império, onde riquezas do mundo inteiro fluíam para Roma. E Roma se tornou a cidade mais rica do mundo, mais poderosa do mundo, o centro de poder do mundo na época, a potência mundial. Depois que Roma conquista as regiões que eram dominadas pelos cartagineses, ela começa a dominar o comércio no mar Mediterrâneo, e daí ela coloca o nome do Mar Mediterrâneo, desculpa, de Mare Nostrum, que significa o quê? Mar Nosso, né? O mar agora, né? E a importância do Mar Mediterrâneo para o comércio na região é muito grande, porque o Mar Mediterrâneo ele banha a Europa, ele banha o norte da África e ele banha também o Oriente Próximo, a Ásia Menor e por aí vai. Aqui já tem a expansão do Império. Cartago foi o principal obstáculo ao expansionismo romano no Mediterrâneo. Após as guerras púnicas, né, a guerra contra Cartago, o Mediterrâneo foi transformado em Mare Est Nostrum dos romanos. Vocês vão perceber agora que Roma já domina a Península Ibérica, já domina a própria região da Itália, a região da Grécia, Ásia Menor, que é a atual região da Turquia, a região do Oriente Próximo, ali a Síria, e norte da África, a região de Cartago, região do Egito. Ainda como república, a Roma expandiu, né, expandiu, formou um verdadeiro império, mas ainda era uma república que tinha como centro de poder político o Senado.
Consequências do imperialismo romano. Grande fluxo de riqueza para Roma, né? Claro, a máquina de guerra romana ia conquistando terras e escravizando pessoas e ia, enfim, conquistando riquezas como um todo. Tudo que era de riqueza, que tinha móvel, imóvel, que fosse, afluía para Roma, né? A imóvel, no caso, terras produziam para abastecer Roma. A economia passa a ser comercial e com moedas, começa a ser mais dinâmica, não só agricultura. Aumenta os latifúndios, porque eles conquistaram terras, causando êxodo rural. Principalmente, esse processo aí fez com que os plebeus que iam para a guerra, muitas vezes eles perdiam suas terras. Também alguns plebeus que se tornaram cavaleiros, eles conquistaram riquezas também. Aumento do número de escravos. Agora Roma, ela inicia, né? Ela inicia um modelo escravista, né? O modo de produção agora vai ser escravista. Grande desigualdade social, elite rica versus camponeses, plebe e escravos pobres. Aparecimento de novas classes sociais, né? Camada senhorial, aristocracia, classe equestre, mercadores, banqueiros e homens novos, clientes agregados dependentes dos patrícios. Clientes eram aqueles que bajulavam os patrícios para receber algo em troca, né? E proletariado, trabalhadores em geral. Maior possibilidade de revoltas populares. Claro que nesse contexto aí, que há uma diversidade de camadas sociais, né? Classe equestre, camada aristocracia, clientes, proletários, né? Escravos. As revoltas populares, elas emergiam com maior frequência, né? Tanto de plebeus como também de escravos. Nós vamos ver que teve um escravo famoso que até foi já no final da República, no período de decadência da República. Esse escravo ele foi até tem filmes sobre ele, né, chamado Espartacus. Difusão da cultura helenística. Então, vamos lá. Crise da República. Reforma dos irmãos Graco. Quem foram os irmãos Graco, pessoal? Tibério Graco e Caio Graco. Eles lutaram, né, para fazer mudanças para que aquelas pessoas que não tinham acesso à política, à cidadania, enfim, elas tivessem acesso. Só que eles foram perseguidos pela elite, né? Vamos aqui ver Tibério Graco. Tibério Graco, 133 a.C., é eleito tribuno da plebe. O tribuno da plebe era aquele cara que defendia os direitos dos plebeus, que era a maioria da população até então. Claro que depois a maioria da população vai ser formada pelos escravos, né, ao longo do tempo. Tibério propõe uma lei que limitasse a posse de terra. O grande problema de Roma nesse período era o latifúndio. Ou seja, uma pequena elite formada principalmente pelos patrícios ficava com muita terra, o chamado latifundiário, uma grande extensão de terra, e a grande população empobrecida, sem terra, principalmente os plebeus. Tibério Graco, como tribuno da plebe, que defendia os direitos da plebe, ele propôs o quê? Propôs uma limitação, né? 310 acres, o resto ficava para o Estado arrendar para os pobres. A pessoa que tinha posses, ela só poderia ter 310 acres. Qual foi o resultado? O Senado, que era formado por patrícios, pela elite, né, mata Tibério e os seus adeptos, seus 300 adeptos. Aí vem quem? Caio Graco, o irmão de Tibério. Caio Graco, né, 10 anos depois, vai ser eleito tribuno da plebe. Ele vai tentar fazer uma reforma muito mais profunda do que a tentada por Tibério Graco, né? Só que vai ser perseguido também, né? Caio cria leis para melhorar a vida do povo, exemplo, lei frumentária, distribuição de trigo a preço baixo aos plebeus. Roma tinha esse problema de abastecimento, como havia uma desigualdade muito grande, uma concentração de riqueza e terra. Caio Graco tem essa ideia de, né, o alimento básico, que era o trigo, ele ter um subsídio e ser vendido muito barato. Só que, qual foi o resultado dessa tentativa de transformação, dessa tentativa de mudança social feita por Caio Graco?
Caio foi perseguido pelo Senado e se matou. Mesmo ele sendo tribuno da plebe, menos tendo veto, você vê que o Senado não respeita e mata os dois irmãos que tentaram essas reformas sociais. Mas, claro, os plebeus até então já tinham ganhado alguns direitos, mas queriam ter direitos sociais também e foram perseguidos. Junto a isso, nós vamos ver também revoltas de escravos, né, na Roma Antiga. Lutas civis, luta entre partidos aristocratas, conservadores como Sílio e Pompeu, e partidos defensores da plebe e dos escravos, como Mário. A partir daí, pessoal, a partir do século II, o Senado, né, que dominava a cena política, ele vai ver um fenômeno que vai ser o quê? A ascensão dos generais, né? Eu vou explicar aqui por que os generais, a partir do século II em diante, eles começam a perceber, claro, devido às revoltas populares, revoltas de plebeus, revoltas de escravos, como Espartacus, por exemplo, e etc., faz com que a instabilidade política seja muito grande. E quem é que vai apaziguar, ou quem é que vai controlar essas revoltas? Os generais, que também eram políticos, muitos generais eram políticos, participavam do Senado e etc. Esses generais, eles percebem que eles têm poder, por quê? O general, ele comandava legiões de soldados, né? E eles tinham poder. Para vocês terem uma ideia, os senadores, que eram aqueles que dominavam a república, eles criaram uma lei que, a partir de determinado momento, quando um general vinha de uma batalha, principalmente vitorioso, que tinha conquistado terras e etc., e ele ia chegar em Roma, tinha uma lei que dizia o seguinte, ó, antes de chegar em Roma, a partir do rio tal, tinha um rio, né, um riacho que, antes de chegar em Roma, o general tem que dispersar as tropas. Essa lei foi criada para que o general, que vinha cheio de poder, com moral perante os seus soldados, não entrasse com o exército formado em Roma, porque seria um perigo, um golpe de Estado. Esses generais agora, nesse período de crise, a partir do século II, percebendo o quê? Que eles tinham poder, porque eles que tinham poder de controlar as revoltas, eles começaram a querer também o poder político. Então, houve uma luta entre aqueles que eram a favor da aristocracia, como Sílio e Pompeu, e aqueles que eram, como Mário, a favor da plebe, né, e dos escravos. Teve também, além de ter luta entre a elite, entre generais, entre aristocratas, teve a luta, como eu falei, a revolta de escravos, né? Um escravo famosíssimo chamado Espartaco, ficou famoso na história, né? Revolta de Espartaco entre escravos e plebeus contra a aristocracia, derrotada pelo general Crasso. Esse general Crasso, lá na frente, vai se juntar a Pompeu, formar um modelo de governo, porque o Senado já não responde mais, o Senado já não consegue mais controlar essas revoltas. Crasso, pessoal, era um general que claro, derrotou Espartaco, mas ele tinha outra característica, que até hoje a gente usa esse nome Crasso. Crasso, ele era riquíssimo. Por isso que quando você fala assim, fulano é crasso, né? Crasso quer dizer que tem fartura, enfim. Crasso era um cara muito rico. Aqui tem Espartaco, né? Que já foi estrelado em vários filmes, né? Enfim. E aí, pessoal, devido à crise que teve, né? Que o Senado não conseguia controlar, de revoltas populares, disputas pelo poder, etc., se faz um governo meio que no calor, né, dessas revoltas e etc., dessa crise, chamado de triunvirato, né? Triunvirato porque eram 3 no poder. Primeiro triunvirato, governo formado por 3 generais, né? Pompeu, Júlio César e Crasso, né? Aí vocês vão ver nesse primeiro triunvirato essa figura chamada Júlio César, que foi muito famoso na Roma Antiga. Conflitos pelo poder, e Júlio César vira ditador vitalício, né? Crasso sai de cena, Pompeu, que é um grande general, ele vai lutar pelo poder com Júlio César.
e Júlio César chega ao poder, virou ditador vitalício, mas terminou no ano 50 sendo morto, né, pelos senadores, porque os senadores não queriam outra forma de poder. Júlio César, ele passou por aquele rito, né, de todos os generais. Quando Júlio César se deparou diante de Roma, ele entrou com o exército formado, tomou o poder em Roma, e ele vai falar aquela famosa frase, alea jacta est, a sorte está lançada, e ele entra em Roma, domina Roma, se torna ditador em Roma, né? Muito popular, por sinal, só que ele vai dar um vacilo porque, além de ser um grande general e um estrategista político, ele é um cara do Senado, ele veste toga. E quando ele ia lá, ele não ia imaginar que no Senado, aqueles caras de toga, todos de branco e tal, eles iam fazer uma traição que fizeram com ele, né? Eles iam pegar a traição. Então foram esses mesmos, e tinha no meio uma figura chamada Bruto, né? Não é Bruto do Popeye e da Olívia, lá do desenho, é Bruto lá do Senado romano, que era até amigo de Júlio César. Por isso que tem aquela famosa frase até tu, Brutus, né? Quando alguém quer ser um amigo, faz alguma coisa que você não gosta, enfim, por trás das... Enfim, lhe trai ou alguma coisa, aí você até tu, Brutus. Foi justamente isso, né? Os senadores pegaram e esfaquearam Júlio César. A história que Júlio César colocou a toga no rosto, né? Cobriu o rosto porque ele não queria ser visto daquela forma, porque ele era o grande Júlio César, não queria ser visto naquele momento. E aí acaba o primeiro triunvirato, só que os herdeiros de Júlio César, do ditador Júlio César, eles vão reivindicar o poder e perseguir aqueles que mataram Júlio César, claro, que fazem parte do Senado. O segundo triunvirato vão ser 3 políticos e generais, né? Principalmente o general Marco Antônio, que vai ser aquele herdeiro de César do ponto de vista militar. Ele era o braço direito de César, vamos dizer assim. Otávio e Lépido. Otávio, o Otaviano, ele era sobrinho neto de César, alguma coisa nessa linha. Ele era neto de César, sobrinho neto, enfim. E ele veio reivindicar. Ele saiu da sua região, foi até Roma, com ousadia, reivindicar, porque ele era herdeiro de César. Só que ele não tinha tradição militar, né? Quem tinha tradição militar era Marco Antônio, talvez o sucessor mais natural de Júlio César seria Marco Antônio. E eles começaram a governar no segundo triunvirato. O Senado, né, já estava meio que dominado, já entrando em decadência do ponto de vista de poder político. Só que aí vai ter uma disputa entre eles. E essa disputa ela vai terminar sendo entre Marco Antônio e Otávio, ou Otaviano, que era herdeiro, parente de Júlio César. E aí o que é que vai acontecer? Marco Antônio, até esse momento o império já era imenso, né? Nós estamos ainda na República, mas já é um império imenso. E aí Marco Antônio e Otaviano dividiram, e Lépido, cada um ficou com a parte. A parte de Roma, da Itália, da Europa, ficou com Otávio. A parte do Oriente, do norte da África, melhor dizendo, ficou com Marco Antônio. Marco Antônio ele vai para uma região muito rica do norte da África, chamada de quê? De Egito. E lá no Egito ele conhece nada mais nada menos do que Cleópatra, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. A rainha do Egito, a famosa rainha do Egito, que era casada com o irmão, que é uma tradição lá do Egito, né? Que era casada com o irmão, só que aí ela já tinha ficado aos 18 anos com Júlio César, quando Júlio César foi lá, e agora com, sei lá, seus 30 anos de idade, já uma mulher feita, mais experiente, ela vai seduzir e vai conseguir ficar com Marco Antônio. E aí começa essa luta de Marco Antônio, querendo formar um grande império, com Otávio. Marco Antônio, por sinal, era cunhado de Otaviano, era casado com a irmã de Otaviano. Otaviano começou, ele não era um general, ele não tinha tradição de ser militar, mas ele era um grande estrategista político, e ele começou a usar, fazer um marketing contrário a Marco Antônio,
né? Otaviano começou a fazer o marketing contrário. Ah, ele está lá no Oriente, ele está lá no Oriente, ele está lá na África com essa rainha lá, essa rainha, ela é uma rainha que traz costumes ruins para a Roma antiga, né, para Roma republicana, enfim, começou a usar vários argumentos e começou a guerra entre Otávio e Marco Antônio. Essa guerra, ela foi, quem ganhou essa guerra foi Otaviano, que se tornou o primeiro imperador, e aí, né, termina o quê? Termina a República Romana, aí tem toda uma história, né? Tem a história do romance de Marco Antônio com Cleópatra, que, né, foi retratado no cinema, que Cleópatra se fez picar por uma serpente e morreu, tem toda essa história, né? E Marco Antônio também morreu, enfim. E a partir do momento que Otaviano vence a guerra, que usou um marketing pesado, claro, usou o exército também, Otaviano se torna o primeiro imperador e a partir de 27 depois de Cristo inicia, né, o Império Romano. Ele virou imperador com o título de Augustus, que quer dizer escolhido por Deus, né? E aí, pessoal, a aula de hoje ela foi sobre a República Romana. Então, as características principais da República Romana. Lembrem que é assunto de simulado bimestral, né? Nós já vimos a monarquia, vimos agora a República Romana, principais características, né? E nós vamos ver, próxima aula, o Império, né? Aqui é assunto, junto com o primeiro assunto, que é a Grécia, é assunto de simulado bimestral, ok? Um abraço a todos, um bom dia e bons estudos.